Esta história eu gostaria de dedicar à minha amiga Leila Vieira, que está sempre presente e compartilhando. Em uma linda cidade brasileira, 7 horas da noite. A mamãe pegou a bolsa, as chaves do carro e, segurando a mão do filho, de 5 anos, saiu para a garagem. Todos os dias, de segunda a sexta, a rotina era a mesma. Antes de ir ao trabalho noturno em um hospital local, ela levava seu filho até a casa da irmã, onde ele passava a noite. Joãozinho detestava ter que passar a noite com a tia, pois a falta de carinho e a sua cara feia lhe inibia e assustava. A velha bruxa, como ele pensava, parecia não lhe querer. Afinal, quase não lhe dirigia a palavra ou ofertava alguma coisa para comer. Mas o garotinho não tinha escolha. O medo de zangar ainda mais a tia ou ter que ficar na sua casa sozinho era apavorante para tão pequena criatura. Tão logo chegavam, o garoto se despedia da mamãe e corria deitado no colchão estirado no quarto, ao lado da cama da tia. E ali permanecia sozinho, conversando com seus amiguinhos invisíveis e imaginários. No momento que a tia entrava, ele fechava os olhos na esperança de logo dormir e o dia amanhecer. Mas o tormento do pobre Joãozinho estava apenas começando. Uma certa noite, ao virar e olhar para a tia que dormia e roncava, Joãozinho estremeceu ao ver que debaixo da cama da bruxa se encontrava um estranho homem vestido de negro e unhas grandes, lhe encarando com os olhos simplesmente aterrorizantes. Que susto! Que medo! Joãozinho tentou gritar, mas não conseguia. Tentou levantar e correr, mas o seu corpo não obedecia. De lado, paralisado e tremendo, Joãozinho olhava apavorado para o estranho homem que continuava lhe encarando, sem sequer piscar. A única coisa que o garoto podia fazer era fechar os olhos. Mas de nada adiantava. Pois tão logo os abria, ele voltava a ver o monstro, lhe olhando e assustando. Não sumia. O pavor de Joãozinho era insuportável. Depois de alguns minutos de terror e pavor, o estranho homem desapareceu e a paralisia acabou. Mas já não foi possível dormir. Pela manhã, a mamãe apareceu e Joãozinho, sem contar a sua noite, dormiu quase todo o dia. E outra noite chegou, de volta à casa da bruxa. E mais uma vez, o mesmo homem, o mesmo monstro apareceu debaixo da cama da tia. Joãozinho não sabia o que fazer. O medo, o terror e a reação era igual da noite anterior. O estranho homem não dizia uma só palavra, apenas lhe olhava em silêncio e aterrorizando. Minutos depois, tudo acabou e Joãozinho virou uma vez mais para a parede e de cansaço dormiu. Várias outras noites passaram e o terror era sempre o mesmo. O estranho homem aparecia, olhava, assustava, não dizia nada e desaparecia. Joãozinho quase não dormia. Com medo da reação da mamãe, não contava o que acontecia. Porém, uma outra noite, antes da tia deitar, aquele homem monstruoso apareceu e pela primeira vez contou ao garoto a razão das suas visitas e a intenção. Joãozinho, mais assustado e apavorado que nunca, apenas olhava horrorizado para aquele homem sem poder se mexer. Depois que o homem sumiu, Joãozinho virou para a parede e soluçou baixinho toda a noite sem conseguir dormir. E outro dia passou. E outra noite chegou. Depois de uma fria e silenciosa recepção por parte da bruxa, sua tia, Joãozinho foi até o colchão, cabisbaixo, triste, agoniado e sem saber o que fazer.
Mas que podia fazer? Quem iria acreditar em tudo aquilo? Sua mamãe? A bruxa? Com certeza nenhuma das duas. Para ela, certamente, seria apenas uma desculpa de menino manhoso. Pura mentira. Uma hora depois, a luz da sala apagou e a tia entrou e deitou. Silêncio e escuridão. Virado para a cama da tia, Joãozinho olhava medroso em busca daquele horripilante homem. Mas ele ainda não chegava. E no momento de desespero e coragem, Joãozinho levantou, tocou no braço da tia e disse que estava com fome. Muita fome. Espantada e surpresa, a tia virou para ele e disse que fosse até a cozinha e comesse alguma coisa. Imagina, fome a essa hora, reclamou a tia. Mas Joãozinho insistiu, dizendo que não queria algo da cozinha, que queria uma hamburguesa do restaurante da esquina. Tá louco, menino? Protestou a tia. Joãozinho, com as mãos no braço da tia, insistiu suplicando, pois já não suportava tanta fome. Depois de tanta insistência e súplicas do garoto, a bruxa levantou resmungando, reclamando e xingando a todos os santos e a maldita hora que aceitou aquele menino dormir na sua casa. Na saída do quarto, Joãozinho virou para a cama da tia e viu que o estranho homem já se encontrava debaixo da cama. O maldito monstro acabava de chegar, esboçando um estranho, horrível e horripilante sorriso. Minutos depois, a tia parou o carro em frente ao restaurante e, olhando para Joãozinho, perguntou em tom nervoso e agressivo que a hamburguesa queria. Joãozinho, com uma voz suave e trêmula de uma criança assustada, respondeu que não queria nada, que não tinha fome. Com os nervos à flor da pele, a tia abriu a boca, mas antes que ela pudesse descarregar a sua raiva, o pobre Joãozinho disse: "Só queria que a senhora saísse da casa, tia." "E por quê?" perguntou a tia, quase soltando fogo pelas ventas. Depois de uma pequena pausa, Joãozinho contou do monstro que aparecia debaixo da cama e do que havia dito na noite anterior. Hoje seria sua última visita e o teu último dia de vida, tia. Concluiu Joãozinho, chorando e abraçando a tia. Acredite, tia. Acredite, dizia soluçando. Minutos depois, a polícia chegou e o estranho homem foi encontrado dormindo debaixo da cama da tia. Não era um monstro como Joãozinho havia descrito. Era um inescrupuloso assassino buscado pela polícia local. A bruxa deixou de ser bruxa. Te cuida e muito obrigado.